Oi gente, aqui é o Davi, com essa cara de novinho, mas nem tão novinho assim, do logamos.com. Esse vídeo vai dar 6 ideias para a gente criar logotipos de graça, sem gastar absolutamente nada. Então existem duas maneiras de fazer basicamente qualquer coisa, inclusive um logo. Fazer por conta própria ou pedir para alguém fazer. Então isso se aplica a muitas coisas. Dentro de fazer algo por conta própria, dentro de fazer um logo por conta própria, existem duas maneiras de fazer isso sem gastar nada. A primeira envolve ter as ferramentas certas, os softwares, e saber utilizar esses softwares. Então, se tu conhece CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, sabe utilizar esses softwares, ou um deles, é possível criar por conta própria o teu logo sem gastar nada. A segunda maneira é utilizar um gerador de logotipos, um gerador de logos. Um gerador geralmente funciona online. Então é só abrir um navegador, né, tendo acesso a esse gerador, e ele vai oferecer alguns templates, alguns modelos de ícones principalmente. E aí dentro desse gerador vai ser possível colocar o texto, o nome da empresa, do projeto, do site e um slogan, personalizar a fonte, personalizar a cor, e talvez mexer um pouquinho nesse ícone que já é predefinido, que já é um modelo. Talvez, isso não se aplique em todos os geradores, na maioria não. Mas alguns oferecem esse recurso também para personalizar um pouquinho mais, já que esses logos baseados em geradores são gratuitos, acabam sendo padronizados. Então qualquer pessoa pode chegar e utilizar o mesmo modelo para criar um logo e assim não tem nada personalizado, nada exclusivo. Então, como encontrar esses geradores? Google. Google tem resposta para praticamente tudo. Então, se abre o Google, se digita gerador de logotipo, gerador de logomarca, enfim. Pode-se acrescentar a palavra online também, porque a maioria deles funciona online, não precisa instalar nada no computador. Só que como o português é um idioma falado por relativamente poucas pessoas no mundo, sempre é bom buscar em inglês, porque os maiores geradores, os maiores recursos, conteúdos, serviços, inclusive geradores de logo, estão em inglês, porque são estrangeiros. Então, se abre o Google e se digita e se procura em inglês. Essa é uma dica importante, não só para logos, mas para qualquer outro tipo de serviço que a gente quer. Então a gente abre o Google, digita, no caso do logotipo gratuito do gerador, digita, por exemplo, Free Logo Maker, ou seja, criador de logotipo gratuito, mais ou menos isso. Ainda pode se acrescentar também a palavra online. O Free Logo Generator, meu inglês não é lá essas coisas. Então, mesmo que teu inglês não seja lá essas coisas, assim como o meu não é, será possível utilizar um gerador e criar um logotipo online de forma gratuita. Então, essas são as duas dicas que estão envolvidas em fazer por conta própria. Agora, existe o outro caminho, que é pedir para alguém fazer o logo, pedir para alguém criar o logo. E aí existem mais alternativas. A primeira delas dentro disso, e a terceira no geral, talvez achar um publicitário, um designer altruísta. Como assim? Bom, isso é mais fácil principalmente para quem está criando um projeto sem fins lucrativos, um projeto social, uma ONG, algo do gênero. Então pode-se achar um publicitário, um designer simpatizante da causa e pedir para que ele crie o logo e ele não vai cobrar nada. Isso acontece e não é tão difícil de encontrar. Até nós como publicitários, como designers aqui do logamos.com, nós também estamos disponíveis para ser contatados. Caso tu está assistindo esse vídeo precise de um logo gratuito para um projeto sem fins lucrativos, pode entrar em contato com a gente, fazer uma proposta, fazer uma consulta e a gente conversa. Será legal conversar nesse sentido. Então, essa é uma ideia de conseguir que alguém crie de graça. A segunda ideia envolve achar algum publicitário, um designer que está iniciando a carreira. Porque uma coisa que é comum no meio é fazer alguns serviços de graça. Até existem pessoas, se procurar bastante na internet, a gente vai ver que existem pessoas que já são consagradas que dão essa dica de começar sem cobrar nada.
nos primeiros trabalhos, justamente para ganhar experiência, para ter alguns clientes, para ter uma carteira de clientes, para poder mostrar alguns trabalhos, para assim conquistar novos clientes no futuro. Então, se for possível encontrar um publicitário ou designer em início de carreira, disposto a fazer algum outro trabalho de graça, talvez ele faça o teu trabalho de graça, talvez ele crie o teu logo de graça. É a segunda ideia dentro de pedir para os outros criarem. A terceira ideia envolve fazer uma permuta, ou seja, achar um publicitário ou designer disposto a trocar a criação do logo por algum produto ou serviço que tu venda. Por exemplo, é algo bem legal, porque aí diminui ou até evita, dependendo dos custos, né, de ambos os lados, e aquela história, uma mão lava a outra. Então, se tu tiver algum serviço ou um produto que tu pode ceder para o publicitário em troca do teu logo, talvez vocês possam fechar negócio, e aí tu tem um logo sem custo, sem botar a mão no bolso, talvez só gastando tempo para prestar então um serviço em troca do logo, ou dando algum produto que já tenha em estoque, enfim, de qualquer maneira o custo vai ser bem menor do que pagar. E a quarta ideia envolve contratar um publicitário, daí não seria nem contratar o termo, mas seria pedir para um amigo ou para um conhecido, um familiar, que seja do ramo, que entenda dos softwares, que entenda de design, tenha um bom senso e que possa te ajudar. Então, muito se fala mal por aí de não pode deixar o sobrinho cuidar do marketing da empresa, do negócio e tal, mas nem sempre o sobrinho é ruim. Então, o sobrinho, o primo, o irmão, o parente, o amigo, existem pessoas que são da nossa confiança, são nossos amigos e podem nos ajudar gratuitamente. Talvez seja o teu caso, talvez consiga encontrar alguém disposto a fazer o trabalho de graça, então com base na confiança, e mais pra frente aí tu talvez daí compense de alguma maneira, ou enfim, alguém que te deva um favor, existem alternativas. Então essas foram 5, 6 ideias para criar um logotipo sem gastar nada, para criar um logo sem gastar nada. Lembrando que nós do logamos.com estamos à disposição. Qualquer dúvida, dica, ideia, sugestão, pedido, enfim, nós recebemos consultas, recebemos mensagens e vamos responder, vamos conversar. Fica à vontade caso queira nossa ajuda, tanto para criar teu logo, quanto para outras etapas da tua marca, para outras campanhas, enfim. Certo? Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado da dica, que possa aplicar agora de forma prática.